Noite, alunos do Padre Fernando, tudo bem? Nós iremos então dar início a mais uma videoaula. A videoaula hoje será sobre o gênero textual, anúncio publicitário, ok? Vocês vão ver que em cada mudança de slide eu coloquei uma propaganda, né? Um anúncio para vocês irem tendo contato com outras, né? A próxima coisa o próximo slide que nós iremos ver aqui será sobre conceito, ok? O conceito do anúncio publicitário. Eu coloquei aí também um anúncio de uma das empresas que mais investe em propaganda, que é a Coca-Cola. Como está em inglês, e é um anúncio em formato de GIF. Como está em inglês, eu coloquei então aqui a tradução para vocês, né? Que diz: compartilhe uma Coca-Cola com seus, e aí vem então os nomes de pessoas que dá a entender que seriam amigos, né? A Coca-Cola sempre colocando, né? Fazendo essa referência à felicidade, amizade, família e assim por diante. Esses são os valores, né? Que a Coca-Cola tenta pregar, tenta vincular ao produto deles, né? Ok, o que é então? O anúncio publicitário ou simplesmente publicidade é um gênero textual que promove um produto ou uma ideia para um público específico. Esse público específico nós chamamos de público-alvo, sendo veiculado pelos meios de comunicação de massa. Quais seriam esses meios de comunicação? Jornais, revistas, televisão, rádio, internet. Vocês vão ver que também os aplicativos agora, né? Os aplicativos de jogos sempre tem também anúncio publicitário. O Instagram, Facebook. A publicidade, gente, está em todo lugar, ok? Podemos encontrá-los também outdoors, né? Panfletos, faixas ou cartazes na rua, no ônibus, no metrô, né? Atrás dos ônibus. Enfim, a publicidade está em todo lugar, sempre tentando chamar a nossa atenção para algum produto, né, que eles querem comercializar, ok? O próximo slide nós iremos falar sobre finalidade, ok? Eu coloquei aí também duas propagandas, uma antiga e uma mais atual relacionado ao Guaraná. Muito interessante, depois vocês podem dar uma olhadinha. Então, o que seria finalidade? Finalidade é para que serve? Para que serve esse tipo de texto? Para que serve o anúncio publicitário? Ele serve então para chamar a atenção do consumidor. O que mais? Convencer o consumidor para a compra de um produto ou de um serviço, né? E persuadir, que na verdade nada mais é do que convencer, né? O persuadir, na verdade, ele vai além do convencer, tá bom? É aquela coisa assim que a pessoa que está dentro dela, ela consegue perceber que ela precisa daquilo, tá? O persuadir, ele é um pouco mais forte, né? Então é persuadir o consumidor. Novamente eu coloquei aqui também um GIF muito interessante, tá vendo? Que tem toda essa mistura aqui, essas figuras 3D muito interessantes, e como está escrito em inglês eu também coloquei a tradução. Está escrito do one think well, faça uma coisa bem, tá bom? E aí tem, claro que eles estão vendendo uma vodka, né? Mas assim, eu não coloquei, não foi nem por conta disso daqui, né? Mas foi por conta desse efeito, né? Que tem ali no fundo, muito interessante. Ok, o próximo slide, então, nós temos aí também um outro anúncio, né, falando contra, né, o trabalho infantil. E agora nós iremos ver sobre os tipos de anúncio publicitário, ok? Existem alguns tipos de anúncios. Existem os comerciais. Os anúncios comerciais se referem à compra e venda de produtos ou serviços ou à promoção de uma marca ou empresa. Tá? Tem aqueles comerciais mesmo que aparecem na TV enquanto a gente está assistindo algum programa. Então esse é um tipo de anúncio. Outro tipo de anúncio são os anúncios culturais, divulgação de peças teatrais, shows, entre outros espetáculos, né?
Então, são mais relacionados a eventos culturais. Próximo, institucionais, para promover uma mensagem de cunho social, cultural e cívico, tá? Então, esses vão ser mais institucionais, tá? Ou seja, para passar uma ideia, para passar uma lei. Aquele que nós vimos aqui no slide anterior, ele se encaixaria aí, né? O que fala sobre o trabalho infantil. Políticos, para divulgar ideias e os próprios agentes políticos, né? A gente vê, inclusive, aquelas propagandas políticas, né? No nosso próximo mês aí, nós estaremos entrando em contato com esse tipo de anúncio. Os religiosos, para mostrar ideias ou causas relacionadas a esse tema, né? Aos temas religiosos, ok? Então, esses são alguns tipos de anúncios publicitários. O nosso próximo slide, eu coloquei aí uma campanha da Boticário, né? Fala mulheres são flores regadas com perfume, né? Fazendo a propaganda do Florata, muito conhecido. Nós iremos ver então agora quais são as características. Quais seriam então essas características do anúncio publicitário? Muita atenção. Ele tem um caráter comercial, ou seja, de venda, para se comercializar alguma coisa, tá bom? Então, ele é essencialmente comercial. Próxima característica, você vai ter ali a presença de linguagem verbal e linguagem não verbal. Vocês lembram disso? Linguagem verbal é aquela, remete a verbo, que é uma palavra, não é isso? Então, a linguagem verbal é tudo que tem na propaganda que inclui palavras. E a linguagem não verbal é tudo na propaganda que não inclui as palavras no caso. Então, seriam as imagens, as fotos, os GIFs e assim por diante, ok? Tem que ser uma linguagem simples, porque tem que atingir diretamente a esse nosso público. Então, quanto mais simples a linguagem, melhor, né? São textos relativamente curtos. Se for texto muito grande, se for um texto muito comprido, a pessoa não para ler. Você já viu? O nosso cérebro está treinado para ler aquilo que está mais curto, mais acessível, né? E geralmente tem que ter letras também bem grandes, né? Textos persuasivos e atraentes, então são textos que vão tentar nos convencer de alguma coisa, e eles também são extremamente atrativos, né? Com cores atrativas. Inclusive, existe até um estudo sobre isso, né? Em quais cores devem ser utilizadas, porque algumas cores, existe um estudo que fala que algumas cores, elas exercem algum tipo de domínio sobre a pessoa que está olhando. Então, até isso, eles pensam, até na cor que eles vão escolher, uma dos meios, né, para fazer com que a propaganda fique cada vez mais atrativa. Há uso de humor, de ironia ou de criatividade, tá bom? Que mais? Você vai ver ali também a presença de verbos no modo imperativo. Vocês estão lembrados do modo imperativo? Nós temos 3 modos, né? O indicativo, subjuntivo e imperativo. O modo imperativo remete a imperador. Imperador é aquele que manda, né? Então, o modo imperativo é aquele modo onde vai mandar, onde vai dar ordens, né? Ou sugerir conselhos. Então, você vai ver que a maioria dos anúncios publicitários, eles vão estar nesse modo aqui imperativo, dando ali, sugerindo ou dando ordens, entre aspas, né? Você vai ter ali figuras e vícios de linguagem, né? Às vezes eles utilizam algum vício de linguagem porque vai se assemelhar mais à linguagem falada, à linguagem coloquial, entendeu? Então vai ter muito ali, inclusive, da linguagem até coloquial, para gerar essa proximidade com o público-alvo, ok? E assim, claro, vai depender do produto que está sendo comercializado. Se for um produto bem popular, provavelmente a linguagem utilizada ali vai ser uma linguagem mais coloquial, ok? Uso de cores, imagens, fotografias, tudo para chamar a atenção, certo? Portanto, essas foram as características do nosso anúncio publicitário. Nós temos aí, olha, uma outra campanha do Bombril, muito conhecida, né? E dos produtos da marca Bombril. E agora nós iremos falar sobre o público-alvo, ou seja, para quem está sendo destinado, né, essa propaganda.
O público-alvo de um anúncio publicitário é o grupo de consumidores que possuem um perfil semelhante e que deve ser impactado por esse tipo de publicidade. Isso porque está disposto a comprar de você. Então, assim, é claro que esse perfil vai ser semelhante quando a gente está falando de um determinado produto. Se eu mudei o produto, provavelmente o perfil das pessoas que irão comprar esse outro produto será um outro perfil de pessoas. Então, esses perfis são semelhantes quando nós estamos falando de um produto apenas ou de uma campanha publicitária apenas, ok? Então, veja bem, não é sinônimo de cliente, porque cliente pode ser qualquer pessoa, tá? Agora, o público-alvo, ele não é qualquer pessoa, ele é uma pessoa mais específica. Para definir o seu, é necessário realizar uma série de pesquisas para entender quem são essas pessoas e quais características elas têm em comum. Então, por exemplo, se eu for vender, por exemplo, algum produto tecnológico de ponta, né? Provavelmente o meu público ali vão ser essas pessoas que mexem com isso, certo? Então, a minha campanha tem que ser feita, direcionada para esse tipo de pessoa, para essa pessoa que vai se sentir atraída por esse produto. Não adianta eu fazer uma campanha publicitária falando de produtos de ponta, de tecnologia de ponta, para, por exemplo, os idosos. Geralmente os idosos não têm não tem tanto em comum com produtos dessa forma, entendeu? Então, você tem que ter toda uma pesquisa, tem que se saber exatamente qual é esse público para que a sua propaganda fique uma propaganda excelente, fique uma propaganda chamativa, fique uma propaganda que vai atingir aos objetivos, que é vender, né? Que é comercializar, que é persuadir, então, o comprador. Quanto mais informações sobre o público conseguir ter, melhor, ok? O que inclui comportamento de compra, dados demográficos, né? Ou seja, a região para onde aquele produto está sendo comercializado, hábitos de consumo. Essas pessoas, elas costumam guardar dinheiro ou não, as preferências, quais as cores que são mais procuradas. Então, tudo isso daqui tem que ser levado em conta quando um anúncio publicitário está sendo elaborado. Aí tem outra propaganda sobre o Burger King, né? E nós iremos então agora ver sobre a estrutura de um anúncio publicitário, ok? Eu coloquei esses GIFs porque esses GIFs remetem a títulos, tá? E a primeira coisa que nós iremos ver, então, nós iremos ter na estrutura de um anúncio publicitário é o título. É um dos elementos que mais chama a atenção do público, por isso que geralmente eles vêm, né, com letras garrafais, com cores chamativas, né? Logo no primeiro contato com o anúncio publicitário. Então, a primeira coisa que a pessoa vê é o título, ok? Por isso, ele é criado com o objetivo de atrair o consumidor, despertar seu interesse e convidá-lo para que continue a leitura. Então, tem que ser extremamente atrativo. Se assemelha muito à questão das manchetes, né? Nas notícias. As manchetes, elas também têm que ser chamativas, porque senão o leitor não continua, né, a leitura, né, daquela notícia. Aqui também. No anúncio publicitário, o título ele tem que ser extremamente atraente para que o público queira continuar, né, a leitura daquele anúncio. Na maioria das vezes é escrito em letras maiores, além de ser criativo e inteligente. Para chamar a atenção do público-alvo, é comum que contenha interrogações, exclamações, tá bom? Todos esses sinais, eles são utilizados para realmente chamar a atenção do público-alvo. São recursos para tirar o usuário da sua zona de conforto e estimular a ação. Então, são recursos realmente utilizados para que a pessoa tenha interesse em ler.
ela pare tudo que ela estiver fazendo ali para dedicar aquele minuto na leitura daquele anúncio e quem sabe, né, ela venha adquirir aquele produto, ok? Próxima parte que nós temos na nossa estrutura é a imagem. A imagem, gente, ela é opcional, tá bom? Existem alguns anúncios que você vai ter ali só a presença da linguagem verbal, né? Só as palavras, só as frases. Mas a maioria tem sim, tanto a linguagem verbal quanto a linguagem não verbal, que no caso são as imagens. A imagem é o conteúdo que vai ilustrar o que a empresa quer vender, seja através de fotografias ou de vídeos, tá? Geralmente, gente, essa imagem ela vem complementar o que está escrito, tá bom? Então, muitas vezes tem alguns anúncios que a gente não consegue entender se você não tiver uma imagem ali. Se vier só a parte escrita, você não vai conseguir compreender, tá? Então, em alguns anúncios, a imagem vai ser de extrema importância. Quanto mais inusitado e mais criativo, inusitado, uma coisa inesperada, né? E mais criativa, mais se aproxima do seu objetivo. Mas de nada adianta se não prender a atenção do receptor. O receptor é o nosso leitor, né? Vai ser o nosso público-alvo. Para que ele continue a consumir o anúncio publicitário que está à sua frente, né? Para que ele continue a olhar, a observar, até que ele interioriza aquela mensagem e vai lá atrás, né, daquele produto, vai adquirir aquele produto. Ok, a próxima parte que nós temos aqui na estrutura remete ao corpo do texto, ok? No corpo do texto, a ideia sugerida no título ganha vida. Então, no corpo do texto, você tem ali o título. O corpo do texto ele vai completar aquilo dali, ok? Por isso, é preciso desenvolvê-la para que também proporcione interação com os interlocutores. Também não pode ser muito grande, não pode ser muito extenso, tá bom? Porque senão faz com que o interlocutor, que é o nosso leitor ali, não tenha interesse em terminar a leitura. A linguagem utilizada no texto deve ser adequada ao público-alvo, ok? Se o público-alvo são crianças, tem que ser uma linguagem bem simples. Se o público-alvo são empresários, provavelmente vão ser utilizados ali termos voltados para esses empresários, tá? Mas sempre com frases curtas, frases claras, objetivas, diretas, né? E principalmente persuasivas, ok? Próxima parte, então, da estrutura, né, do nosso anúncio publicitário é a identidade visual. Olha só que interessante, eu coloquei também aqui um outro anúncio publicitário em, como é que fala? Em movimento, né, em formato de GIF, né? Fiz também a tradução. Olha como que ficou legal ali o uso do 3D, né? Faça o seu próprio caminho. Make your own way. Né? Então, faça o seu próprio caminho. Muito interessante, né? E ali foi, sobretudo, trabalhado o visual, né? Inclusive as cores, a movimentação, né? A ordem em que as coisas estão movimentando, tudo isso daí é pensado. A identidade visual de um anúncio publicitário funciona como a assinatura da empresa, tá bom? Então, é muito importante. É uma oportunidade para explorar suas cores e sua tipografia. Que tipo de letra que vai ser utilizada lá para chamar atenção? Até nisso eles pensam, né? De inserir o slogan, muito importante, slogan junto à marca. Ou seja, quando a pessoa olha ali o slogan, olha ali aquela figura, ela já sabe de qual produto está aquele slogan, aquela figura está se referindo, tá bom? Dando sua personalidade à peça e de oferecer alternativas para contato com o seu negócio. Vocês vão ver que a maioria dos anúncios publicitários, assim como as empresas ou os produtos que estão sendo comercializados, eles têm um slogan. Então, o slogan ele é fundamental. E no anúncio publicitário, esse slogan tem que ter um destaque, para que na hora que a pessoa olha aquele slogan ali, ela possa já reconhecer e aquilo ficar gravado ali na cabeça, né?
Existem alguns slogans e algumas frases que realmente ficam na nossa cabeça o resto da vida. Igual, por exemplo, acho que eu coloquei em um slide mais pra frente, quando fala Doril. Tomou Doril, a dor sumiu. Tá vendo? Então são essas frasezinhas de impacto, de efeito, né? Que vão fazer com que a pessoa fique mais interessada sempre em procurar aquele produto, né? Deve ainda diferenciá-lo dos concorrentes, claro, né? Obviamente. Outra propaganda aí, né? Agora da Serenata de Amor, o chocolate da Garoto. E nós iremos ver então os exemplos. Eu separei alguns exemplos que eu achei aí interessante para vocês. Olha esse primeiro exemplo aí. Esse exemplo, gente, ele é muito interessante, porque você tem aqui uma encomenda onde somente a palavra, né, a marca, né, o slogan da marca ali está sendo colocada, evidenciada, tanto aqui quanto no produto. E olha que interessante, existe uma janela nesse continente aqui que está sendo direcionada para uma outra pessoa que mora em um outro país. Olha só que interessante, nós estamos falando aqui da América do Sul, aqui da América do Norte, né? E aqui nós temos a América Central. Então, ou seja, ele está querendo dizer que essa marca aqui, esse FedEx, ele faz isso de uma forma muito rápida, muito prática. Ele leva de uma pessoa a outra de forma muito rápida e muito prática, certo? Olha que interessante, né? Então, aqui a gente tem a linguagem verbal, a linguagem não verbal, mas assim, o que mais nos traz o significado são justamente as imagens, né? Como ideia inteligente, a empresa de serviços expressos de entrega, transporte e remessa, FedEx, mostrou o quanto a entrega é rápida, né? Olha só, você está aqui em uma parte da América indo diretamente para outra parte da América, ou seja, é rápida, né? Como se tivesse origem no vizinho, ali bem próximo, ok? Essa é a ideia que eles queriam transmitir. O nosso próximo exemplo, você tem aí essa imagem e tem também uma escrita aqui em inglês, tá? Are you so indifferent? Você é tão indiferente? E aí tem mais uma partezinha que vai falar. Então, olha só que interessante. Gente, eu quis colocar esse anúncio porque ele é muito interessante. Olha o que diz a legenda aqui, né? Você é tão indiferente que nem percebeu que a foto está de ponta cabeça? Gente, vocês observaram que essa foto é uma foto de uma favela, mas ela não está no sentido dela normal, ela está de cabeça para baixo. Mas se você observar, você olha assim tão rapidamente que você não percebe que ela está de cabeça para baixo. E foi muito inteligente da parte deles, porque é um anúncio dessa organização Acato, que vai atender justamente essas pessoas que são menos favorecidas, né? Então ela choca o leitor quando o leitor percebe que ele realmente nem prestou atenção naquelas favelas, naquele amontoado de pessoas, que inclusive a imagem está de cabeça para baixo. Ou seja, nós temos a mensagem que ele quer transmitir é o seguinte, que nós temos que parar, nós temos que observar, nós temos que ajudar de alguma forma essas pessoas que menos favorecidas, né? Muito interessante, muito interessante. Próximo anúncio publicitário que nós temos é de um picolé delicioso. É sobre o picolé? Acho que não, né? Olha aqui o que tem dentro desse picolé. O picolé ele é maravilhoso, um daqueles picolés que a gente faria de tudo para dar uma mordida. Só que olha só, quando dá uma mordida no picolé, qual a sensação que transmite? Você tem ali pregos, né, que estão então tirando ali a sensibilidade. Então, gente, por incrível que pareça, essa propaganda é de uma pasta de dente Sensodyne, tá? Então, olha lá. Ao ativar os sentidos humanos, a marca de creme dental Sensodyne apresentou em apenas uma imagem um anúncio publicitário criativo realmente.
Um sorvete atraente, recheado de pregos para refletir a sensação de sensibilidade ao comer, né? Ou seja, se você fizer uso desse creme dental, você não vai ter tanta sensibilidade quando você for comer alguma coisa gelada, por exemplo. Muito interessante, né? Muito interessante mesmo. Agora só falta você outra propaganda aí, né, da Oral-B. Nós chegamos então ao final de mais uma aula. Eu passarei para vocês agora as orientações, ok? Então vamos lá, as nossas orientações. Você irá resolver as atividades da apostila de língua portuguesa do número 21 ao número 25, tá bom? As questões de 21 a 25. Depois é só tirar a foto das atividades respondidas e postar no nosso aplicativo, aplicativo Google Classroom, ok? Bibliografia, eu coloquei aqui então os sites onde eu pesquisei, ok? E que vocês possam ter aí então bons estudos, né? Que vocês possam aí tentar colocar ali no seu caderno um pouco do que você aprendeu aqui, ok? Beijinho, tchau e até a próxima!